Pessoal, bom dia. Agora vamos falar de finanças comportamentais, assunto do curso de CPA 20 e do CEA. Um capítulo tranquilo, mas que exige bastante atenção para você não confundir as heurísticas. Quem estiver com a atenção focada em fazer essas questões na prova não vai errar as questões, mas tem que ter bastante atenção. Vocês vão ver que uma heurística da outra são muito parecidas. Então você precisa ter muita atenção para responder essas questões na prova, fazer as questões com calma. Principalmente para o pessoal de CPA 20, a prova não tem problema de tempo. Então você pode ler e reler a questão várias vezes. Para o pessoal do CEA, você já vai ter uma pressão de tempo um pouco maior, mas invista tempo nas finanças comportamentais. São mais ou menos umas 5 a 7 questões em cada prova. Quando a gente fala de finanças comportamentais, a primeira questão que a gente levanta são as heurísticas. Heurística é um conceito de filosofia é, que as pessoas são levadas a utilizar, métodos que as pessoas são levadas a utilizar para solucionar problemas. Nós fazemos isso todos os dias, diversas vezes ao dia, não só com investimentos. Mas o nosso interesse aqui são investimentos. Traduzindo, são atalhos mentais. Talvez seja a melhor definição de heurística. Ao invés de você analisar um determinado problema, uma determinada situação da forma correta, você usa um atalho mental para dar uma determinada explicação. A primeira delas é a heurística da ancoragem. A heurística da ancoragem está sempre vinculada a valores pessoais. Então, se você lê uma questão e está vendo ali que a pessoa está sendo influenciada ou por um valor pessoal, por uma crença, trata-se da heurística da ancoragem. É um erro de análise. Você leva em consideração alguma coisa que está no seu julgamento de forma muito pouco precisa. Os preconceitos normalmente têm a ver com heurística da ancoragem. São valores pessoais, crenças que as pessoas têm, não se sabe nem direito da onde, ou alguma situação familiar, ou alguma vivência que você nem se recorda. É o típico caso que nós estamos aqui. Se faz superestimativas. As pessoas acreditam que dirigem muito bem depois de ingerir bebida alcoólica. Esse tipo de coisa é heurística da ancoragem. Não tem nenhum dado que comprove isso. Pelo contrário, os dados irão contra essa afirmação. Mas a pessoa tem um atalho mental que ela acredita em determinada coisa. Mesma coisa, a pessoa que vê uma sinalização, como está ali, dizendo que a cidade está a 120 quilômetros de distância e ela acha que vai fazer em meia hora. De onde ela tirou isso? Não é nenhuma memória, porque ela nunca fez isso em meia hora. É um valor pessoal, alguma coisa que é uma crença, que ela consegue fazer uma determinada distância em meia hora, mas que está superestimado. No caso de investimentos, esse talvez seja o exemplo mais claro. Muita gente, principalmente pessoas com mais idade, falam isso, que deixar dinheiro em banco é arriscado. Seguro mesmo é imóvel. Fala-se que o tijolo é a moeda forte. Isso não é verdade. Isso é uma heurística da ancoragem. Está baseada em valores pessoais. Nada vai te levar a essa afirmação. Nenhuma análise que você fizer vai te levar a essa conclusão. A conclusão é o contrário. O dinheiro no banco é mais seguro do que no imóvel. O imóvel tem risco de liquidez, o imóvel tem risco de mercado e o dinheiro parado no banco não tem nem risco de liquidez nem de mercado. Então, é uma heurística da ancoragem. Está errada essa afirmação. A pessoa está fazendo essa afirmação por um valor pessoal que ela tem, por uma crença que ela tem de que o imóvel é algo seguro. Esse valor vem o brasileiro tem muito isso, talvez por pessoas que viveram planos econômicos no passado e que realmente deixar o dinheiro no banco fez falta. Foi ruim e o imóvel não sofreu. Mas se essa pessoa tivesse vivido na Inglaterra, seria o contrário. O mercado de imóveis foi super regulado, com uma série de exigências contra o proprietário do imóvel. E lá talvez a heurística da ancoragem seja exatamente o contrário. Deixar dinheiro no banco é que é seguro, o imóvel é arriscado. Então, este é um típico atalho mental, ligado a valor pessoal. Outra análise muito
comum é que os bancos quebram. Não é verdade, os bancos não quebram. Muito difícil um banco quebrar, principalmente um banco grande. É mais fácil o prédio onde está o seu imóvel cair do que um banco quebrar. Isso é um valor pessoal. Na heurística da disponibilidade. Enquanto a heurística da ancoragem, o atalho mental está vindo de uma crença, de um valor pessoal, a heurística da disponibilidade, o atalho mental está vindo de algo que aconteceu na memória. Ou seja, está sempre ligado a um fato de memória. A pessoa usa alguma coisa que ela viu para justificar outra situação. Esse exemplo aqui talvez seja o exemplo mais factível. Se perguntar para boa parte das pessoas qual desses bichos que estão aí na imagem é mais perigoso, a maioria vai falar que é o tubarão. Isso é a sua memória. Você viu isso em filme, você viu isso no jornal, mas o animal que mais mata seres humanos no mundo é o hipopótamo. O hipopótamo mata cerca de 3.000 pessoas todo ano no mundo. O tubarão tem 5 registros de ataque de tubarão durante um ano no mundo. Ou seja, o hipopótamo é um animal muito mais agressivo, muito mais perigoso para o ser humano do que um tubarão que raramente ataca uma pessoa. O erro de análise aqui vem da memória. Você viu muito filme, viu muito jornal e está puxando um fato da memória para justificar alguma conclusão. A conclusão acabou sendo errada, foi um atalho mental. A outra coisa que vem muito, é muito comum, a heurística da disponibilidade na bolsa. As pessoas falam, quando a bolsa bate 40 mil pontos, ela cai. Quando a bolsa chega em 70 mil pontos, ela sobe. De onde é que se tirou essa informação? É da memória, que na última vez que aconteceu, da bolsa chegar em 40 mil pontos, ela caiu 10%? Você lembra disso, mas não tem dado estatístico para confirmar isso. Para confirmar isso, você teria que fazer análise técnica ou grafista. Não é o que está sendo feito aqui. A pessoa está pegando uma situação que ela lembra que aconteceu e replicando agora, quando está acontecendo de novo. Mas o cenário é diferente, as variáveis são diferentes, tudo mudou. O fato da memória não te ajuda. Vai te atrapalhar, vai te levar a uma decisão equivocada. É uma heurística da disponibilidade, um atalho mental. Muitas vezes a gente usa fatos de memória para chegar a conclusões no presente. Está errado. A heurística da disponibilidade, eu gosto de dizer que é igual subir escada rolante, descer uma escada rolante de subida. Você pode até chegar lá no alto, mas vai dar muito mais trabalho do que subir a escada rolante de subida. Heurística da representatividade. Nesta aqui, a pessoa até fez as análises estatísticas, todas corretas. O erro foi na amostra. Ela pegou uma sequência de dados errado. Para selecionar uma sequência de dados, você tem que pegar uma sequência de dados corretas, com eventos que são parecidos um com o outro. Isso, por exemplo, é o que é feito lá na análise fundamentalista e na análise gráfica. Para analisar a bolsa, você precisa pegar uma sequência de dados que sejam parecidas com a atual, que representem o cenário atual. Não uma sequência de dados qualquer e fazer as análises estatísticas. Aí você vai ter o erro tipo 1 de estatística, que é um erro na amostra. Esse típico fato é a história do elefante. Para quem não conhece a história do elefante, hoje em dia os circos não têm mais animais, mas antigamente o elefante ficava no circo preso a um toco. Ele tem força para sair do toco. Sabe por que ele não sai? Porque ele ficou preso desde pequeno. Quando ele era pequeno, ele tentou sair e não conseguiu. O cenário mudou, ele cresceu, mas ele continua acreditando que não sai. É uma heurística da representatividade. Ele pegou um dado de quando ele era pequeno e está usando esse mesmo dado para chegar a uma conclusão no presente. Um erro. É um erro de representatividade. Ele até não está usando memória, não é um valor, não é nada disso. Ele simplesmente pegou uma sequência de acontecimentos do passado e está considerando que no presente essa sequência de acontecimentos vai ser igual àquela que aconteceu no passado. E o que não é verdade, você precisa analisar outras circunstâncias. Na heurística da representatividade, é o típico caso que nós estamos vendo aí no gráfico. A pessoa está vendo aí o gráfico e talvez esteja enxergando que está em tendência de alta. Está vendo? Isso aqui é um gráfico da bolsa. Olha a tendência de alta aqui. Está vendo como é que está subindo?
Mas de onde é que você tirou isso? Por que essa sequência de dados entre setembro de 2010 e outubro de 2010 é a sequência que você tem que analisar? Heurística da representatividade. Você fez a análise estatística até está correta. Se você aplicar aqui as ferramentas de análise técnica, elas vão funcionar, elas vão te mostrar aqui um suporte aqui em cima, uma resistência aqui em cima e um suporte aqui embaixo. Por que você vai errar? Você vai errar porque não escolheu a sequência de dados certas. Existem técnicas para escolher a sequência de dados certas. Você errou a amostra. Você está acreditando que o futuro vai se comportar igual ao passado, sem levar em consideração mais nada. Um erro na amostra. Então, a heurística da representatividade está sempre interligado com problemas na amostra. A amostra de dados foi errada. Você faz a análise, faz tudo, mas com a amostra de dados errada. Uma amostra de dados que não é igual à da população. É igual fazer uma pesquisa eleitoral nos Jardins. Você vai lá e faz uma pesquisa eleitoral nos Jardins, ou no Leblon, ou no Savassi, aonde quer que você fez, são todos bairros de alta renda. Não vai dar certo. Por quê? Porque você só pegou pessoas de alta renda. Não vai funcionar. Você tem que pegar pessoas de todos os bairros da cidade, de todos os níveis econômicos, homens, mulheres, jovens, velhos. Se você pegar só um tipo de população, vai dar errado. Você até faz a análise, só que aquela amostra não representa o todo. Outro caso típico, na crise de 2008, nós vimos diversas análises dizendo que a crise de 2008 era parecida com a crise de 1929. Não tinha nada a ver. Todo mundo se deu mal. A crise de 29 levou 10 anos para o mercado se recuperar. A crise de 2008, em 3 anos, o mercado já estava recuperado. Por que quem fez essas previsões errou? Heurística da representatividade. É um atalho mental. Pegou um dado de 29 e falou que em 2008 ia ser a mesma coisa. Não era. Não tinha nada a ver. As duas crises não tinha nada a ver. A crise de 29 aconteceu por um excesso de produção e a de 2008 por um problema com hipotecas. Se você quer ver o que acontece quando dá problema com hipoteca, você teria que pegar um outro período que teve uma crise com hipoteca. Não adianta pegar um caso lá de 29 que foi um excesso de produção e dizer que vai acontecer a mesma coisa no caso das hipotecas. Houve um problema em 2008 com as garantias das operações de crédito. Teria que se pegar um momento de crise onde houve uma situação semelhante, com crise nas garantias, de preferência com imóveis. A amostra foi errada. Então, resumindo as 3 heurísticas, para ficar bem objetivo e bem claro, pessoal, não sai do foco, entende o conceito, não tenta decorar todas as regras. Ancoragem, está ligado com valor pessoal. Disponibilidade, ligado com memória. Representatividade, a amostra está errada. Só que além das heurísticas, os clientes, os investidores ainda têm alguns comportamentos que vão dar viés na análise. São esses 4 os principais: a armadilha da confirmação, o otimismo, aversão à perda e ilusão do controle. O nome já diz o que eles fazem, mas tem que tomar cuidado para não confundir um com o outro. A armadilha da confirmação, ela surge quando você acha que vai acontecer alguma coisa, aquela coisa realmente acontece. É uma armadilha da confirmação, você fica confiante de que aquilo vai acontecer, sempre daquele jeito. Por quê? Porque você achou que ia acontecer e realmente aconteceu. É o típico frase do pai ou da mãe que fala para a criança, você vai cair. E aí a criança vai lá e cai mesmo. Pode ser uma armadilha da confirmação. Por quê? Porque ela caiu por uma coincidência, aconteceu dela cair, não porque efetivamente aquele fato estava gerando risco, né? Aconteceu por outros motivos, não pelo mesmo fato que está ocorrendo novamente. É um tipo de heurística da representatividade. Pega um dado passado, ou de disponibilidade também pode ser. Pega um dado passado e diz que no presente vai acontecer igual, quando não necessariamente vai acontecer. E mesmo que aconteça, não necessariamente aconteceu porque você analisou corretamente. É só uma armadilha. É uma armadilha da confirmação. Um evento acontece e você acredita que ele acontece daquela forma. Cuidado. A armadilha da confirmação tem que ter 2 eventos acontecendo da mesma forma. Só que um não está relacionado com o outro. É só uma coincidência. A armadilha da confirmação está ligado com a palavra coincidência. Foi uma coincidência de que aquilo aconteceu.
Dando um exemplo típico, é a questão do que o banco pequeno sempre quebra. Ah, banco pequeno sempre quebra. É uma armadilha da confirmação. Sabe por que você vai ver muito banco pequeno quebrando? Porque a maioria dos bancos são pequenos. A probabilidade maior é que o banco pequeno quebre, eles são a maioria. Nós temos hoje 5 grandes bancos no Brasil e 61 bancos pequenos no Brasil. Qual que deve quebrar? O pequeno. Eles são a maioria. Então, isso é o típico armadilha da confirmação, não tem nada a ver. O banco pequeno quebra por outros motivos. Não é porque banco pequeno sempre quebra. Isso é uma armadilha da confirmação. É uma coincidência. A coincidência acontece porque, a maioria das vezes, quem vai quebrar é o banco pequeno, porque eles são a maioria. Aversão ao risco. A maioria dos investidores prefere uma coisa segura do que uma coisa mais arriscada, mesmo que as duas tenham expectativa de retorno igual. É a história do mais vale um passarinho na mão do que dois voando. É típico comportamento de aversão ao risco. As pessoas têm medo de correr risco. Quando você mostra o risco, a pessoa acaba se tornando mais conservadora. Veja só um típico caso de investimento com aversão ao risco. Na alternativa 1, você vai certamente ganhar R$ 500. E na alternativa 2, você tem 50% de ganhar 1.000 e 50% de não ganhar nada. Quase todo mundo vai na de R$ 500. Por quê? Porque é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Aí, tanto faz, de uma forma racional, tanto faz. A chance de ganhar é de R$ 500 na alternativa 2. Então, tanto faz. E às vezes tem um investidor que até precisa dos R$ 1.000 e pode correr o risco de não ganhar, mas ele prefere a alternativa 1, porque ele tem medo do risco. É um comportamento comum, um viés no comportamento das pessoas, mas o que acontece? Se uma pessoa tem aí 50 anos para ganhar o dinheiro, por que ela vai na alternativa 1, não vai na alternativa 2? Deveria ir na 2, num prazo tão longo assim, a chance de ganhar os 1.000 é muito alta. Mas a pessoa vai na alternativa 1 para ter certeza que vai ganhar. É uma aversão ao risco. Ah, Henrique, mas e se eu preciso dos R$ 500? Bom, aí você efetivamente tem um comportamento conservador. Precisa estar na alternativa 1. Mas se você pode arriscar, por que não? Nesse exemplo aí, tanto faz o que você vai fazer. Depende do seu objetivo de vida, não do seu medo do risco. Outra armadilha comum é a questão de ser otimista. Do mesmo jeito que as pessoas são conservadoras, elas acham que as coisas vão dar mais certo do que efetivamente vão dar. As pessoas traçam os seus planos de vida com cenários otimistas. Normalmente, quando se faz plano de empresa, é muito comum as empresas traçarem um cenário otimista, um realista e um conservador. O cenário otimista é descartado, o cenário realista é considerado otimista e o cenário conservador é considerado o cenário realista. Normalmente o que acontece é o cenário mais pessimista, mais conservador. Por quê? Porque as pessoas exageram nos planos, acham que as coisas vão dar mais certo do que efetivamente vão dar. As estimativas são irreais, são considerando que tudo vai funcionar muito bem. As variáveis pouco importantes, a gente costuma considerar que elas vão andar tudo bem. Típico caso na imprensa se aparece muito. Típico caso de otimismo. Essa reportagem ficou famosa na The Economist, uma das principais revistas de negócios do mundo, falando que o Brasil ia subir e as pessoas acham que tudo vai dar certo e aplicam um monte de dinheiro. Outro comportamento importante é a tal da ilusão do controle. As pessoas acham que controlam tudo. Por isso que muita gente chega atrasada nos compromissos, porque ela acha que controla tudo, inclusive o trânsito. Ela não controla o trânsito, não adianta. Se você não prever que vai ter o trânsito, você não vai chegar no horário certo. É o típico caso da pessoa que aplica no pré-fixado achando que vai ficar com a aplicação até o final, até o vencimento. Ninguém garante, você pode ter problemas no meio do caminho. Se o prazo é curto, a chance de ter esse problema é pequena, mas se o prazo é longo, a chance é muito grande. Então não faz de você não poder ficar com a aplicação até o final. A mesma coisa, pessoas que aplicam em bolsa e acham que vão conseguir acertar, que vão ganhar 2%, 3% ao mês. Não vai conseguir, é uma ilusão de controle. Eu já conheci algumas pessoas que se
acham que vão viver do dinheiro do mercado. Aí junta lá R$ 100.000 e ele acha que vai conseguir ganhar 10% ao mês. Não vai conseguir, é uma ilusão do controle. Ah, mas eu fiz isso. Você fez isso, mas não vai conseguir continuar fazendo. É fora do razoável. Aliás, para ser franco, 2% ao mês é muito alto. Alguns investidores falam que dificilmente você consegue ganhar do DI, da taxa DI. Então, é uma ilusão de controle, uma ilusão que você pode ganhar mais do que o mercado paga. Isso não é real.